A história se inicia com um diálogo entre o protagonista e a sua amiga de infância, chamada Fukuyawa Kagari. O protagonista havia se resignado a cuidar da Kagari, já que os pais dela eram muito ocupados, e por isso se preocupava com a sua segurança. Eles pediram ao protagonista que cuidasse dela, confiando que com ele, a sua filha estaria em boas mãos. A Kagari sempre usava as roupas do protagonista, pois achava que eram bem confortáveis. Ele até brincava, dizendo que se ela usasse roupas brancas, seria difícil distinguir a roupa da pele dela, por ser muito pálida. Também comentava que isso não importava, já que ela tentava se comportar enquanto eles estavam juntos. Ele ainda dizia que ela poderia agir de forma mimada, o quanto quisesse, enquanto ela morasse em sua casa. De repente, a Kagari solta a palavra comprometida. O protagonista chega a se engasgar com a água ao ouvi-la, mas ela logo explica que aquilo era apenas uma brincadeira que seus pais faziam por eles estarem morando juntos. A Kagari então se aproxima de forma provocante e pergunta se poderia ser mimada daquela forma. O protagonista, um pouco sem jeito, responde que se referia a ser mimada mentalmente e não fisicamente. Após provocar o protagonista, a Kagari se retira para terminar os seus deveres de casa. Mesmo após sair, ela demonstra estar feliz com a reação dele, especialmente por vê-lo com as bochechas coradas. A Kagari comenta consigo mesma que agora que tem permissão, poderá ser mimada no dia seguinte também. E o que tudo indica, o protagonista também gostou bastante da atitude da Kagari. A Kagari conta que o Souchi é o irmão mais velho do vizinho que cuidava dela. Ele passava bastante tempo ao seu lado e agora que ela estava no ensino médio, ela queria aprender mais sobre ele. A Kagari achava o Souchi uma fofura. O Souchi, por outro lado, não havia conseguido dormir direito na noite anterior, pois não parava de pensar na forma como a Kagari havia agido com ele. Ele até se perguntava por que ela havia escolhido justamente ele. Agora que ela era uma estudante do ensino médio e se tornava uma garota muito bonita, era certeza que muitos garotos estariam interessados nela. De repente, alguém abre a porta do quarto. Era a Kagari, que tinha ido acordá-lo para que ele não se atrasasse para o trabalho. O Souchi comenta que quase não dormiu, e a Kagari, com um sorriso no rosto, pergunta se foi por causa dela. Envergonhado, ele tenta mudar de assunto, e ela diz que já havia preparado o café da manhã. O Souchi acaricia a cabeça dela e o agradece pelo café da manhã, o que deixa a Kagari muito feliz. Mais tarde, à noite, a Kagari estava preocupada porque o Souchi ainda não havia voltado para casa. Ela se perguntava se ele não gostou do que ela fez com a sua bochecha e considera que talvez tenha sido atrevida demais. Pensa que talvez fosse melhor manterem a amizade, como sempre foi. Mas para o seu alívio, o Souchi chega em casa. Assim que ele entra, a Kagari o abraça e pede desculpas rapidamente. O Souchi, confuso, pergunta por que ela estava se desculpando, dizendo que ele é quem deveria se desculpar por ter se atrasado devido às horas extras do trabalho. A Kagari diz que estava pedindo desculpas pelo que havia feito e que ficou com medo dele não querer mais voltar para casa depois daquilo. O Souchi tenta lembrar o que exatamente ela fez e a Kagari responde que foi uma demonstração direta de amor e que não teria feito aquilo se não gostasse realmente dele. O Souchi diz que havia pessoas melhores que ele, mas a Kagari o corta e pergunta se por algum acaso ele já tinha uma namorada. Ele nega em seus pensamentos. O Souchi se pergunta quando começou a se sentir atraído pela Kagari. Ele diz que não queria transformá-la em alguém que sempre o colocaria em primeiro lugar. Ele também estava ciente da diferença de idade entre eles e por isso tentava se afastar. Seu desejo era de vê-la feliz, mesmo que não fosse ao lado dele. A Kagari então pergunta diretamente se ele não gostava dela. O Souchi, pego de surpresa, diz que não era isso. Isso deixa a Kagari muito feliz, já que ele não negou que gostava dela. Ela deita a cabeça do Souchi em seu colo e diz que a partir daquele dia ela iria mimá-lo muito. No dia seguinte na escola, após se despedir de um colega, a Kagari vai direto para casa, como sempre fazia. Seus colegas se perguntavam se ela tinha algum curso ou aula particular, já que ela nunca ficava depois das aulas. A Kagari chamava muita atenção na escola por causa da sua beleza. Ao chegar em casa, ela estava bastante grudada com o Souchi. Ele se perguntava se depois do que aconteceu no dia anterior, ainda eram apenas amigos, mas a Kagari diz com naturalidade que agora eles eram noivos. O Souchi insiste que são apenas amigos e se culpa por não ter conseguido rejeitá-la, o que fazia com que ela agisse daquele jeito. A Kagari então o agarra entre os seus seios e começa a brincar com ele. O Souchi, em seus pensamentos, comenta como ela está cheirosa e macia, talvez por ter acabado de sair do banho. Ele se sentia à mercê de uma garotinha. A Kagari pede ajuda com os seus estudos e diz que faria qualquer coisa que ele pedisse,
disse, desde que ele a ajudasse. O Soichi disse que ajudaria, mas que ela deveria pedir de forma adequada. Ela pergunta se ele era mesmo bom nos estudos, já que a mãe dele sempre se gabava disso. O Soichi confirma. Ao ver o dever de casa da Kagari, ele diz que aquilo poderia ser resolvido com fórmulas básicas, e até brinca perguntando se ela havia dormido nas aulas. A Kagari responde que não se lembrava das fórmulas porque ele estava sempre em sua mente. Após dizer isso, ela fica muito envergonhada. O Soichi então comenta que talvez ela se sentisse mais à vontade para estudar em casa, se ele fosse o problema na concentração dela da escola. O Soichi logo em seguida se arrepende de ter dito aquilo e promete ajudá-la até que ela consiga resolver tudo sozinha. A Kagari então diz que estava com falta de açúcar e que o Soichi deveria lhe dar um pouco do pudim dele. Ela pede que ele a alimente com a colher. O Soichi faz o que ela pede e diz que aquilo lembrava a infância deles. A história então volta para o passado. A Kagari estava bastante triste porque os seus pais quase nunca estavam em casa por causa do trabalho e ela não tinha ninguém para brincar. O Soichi aparece e a convida para tomar um chocolate em casa. Ele liga para os pais dela e para sua mãe antes de levá-la para sua casa. Voltando ao presente, o Soichi estava jogando videogame quando a Kagari o abraça por trás e o elogia por ser muito bom no jogo. Ela sussurra seu nome em seu ouvido e em seus pensamentos a Kagari diz que mesmo que existissem circunstâncias que impedissem o Soichi de admitir que a amava, ele iria fazer com que ele gostasse ainda mais dela, até o ponto em que a diferença de idade entre eles não importasse mais. No dia seguinte, o Soichi estava voltando para casa, após mais um dia de trabalho, quando um de seus colegas se aproxima e o elogia pela sua eficiência. Ele comenta que o Soichi era bem conhecido na empresa pela alta qualidade com que ele executava suas tarefas. Curioso, o colega pergunta se o Soichi tem uma namorada. O Soichi nega com um sorriso tímido, se despedindo do amigo e diz que estava indo para casa comer uma comida quentinha. Parecia que o Soichi estava fazendo um novo amigo. Ao chegar em casa, ele é recebido pela Kagari, que o cumprimenta com um sorriso no rosto e avisa que já havia preparado o jantar. Soichi elogia a variedade de pratos que ela vinha aprendendo a fazer e brinca dizendo que ela estava o superando. A Kagari sorridente comenta que parecia que eles eram recém-casados. O Soichi, um pouco irritado, a repreende, dizendo que eles não eram noivos e que aquilo era só uma brincadeira dos pais deles. Mas a Kagari insiste, dizendo que os pais afirmavam que eles eram noivos desde criança e que isso não havia mudado. O Soichi suspira e comenta que no fim suas palavras nunca eram levadas a sérias por ela. No dia seguinte, o Soichi recebe uma mensagem da Kagari. Ela queria voltar para casa junto dele, já que estava chovendo bastante e ela tinha um guarda-chuva. A Kagari logo chega até ele. O Soichi, com cuidado, pega o guarda-chuvas para que ela ficasse mais confortável, já que havia uma diferença de altura entre os dois. Além disso, ele tira sua jaqueta e a coloca sobre os ombros da Kagari, para que ela não se molhasse. Eles então voltavam para casa juntos, como se fossem realmente um casal. E nos próximos capítulos a obra fica ainda melhor e promete surpreender muita gente com o que vai acontecer nos próximos capítulos. Então, caso vocês queiram que eu continue trazendo o resumo dessa obra, comenta aí, tá? Eu acabei resumindo 8 capítulos, é uma obra legal, tá? É uma obra que vocês vão ler ela bem rápido, porque são poucas páginas. E é uma obra que realmente vai surpreender muita gente no que vai acontecer mais pra frente, tá? É uma obra que, pra você que não gosta de enrolação, vai te agradar bastante, porque o protagonista ele se torna atacante demais. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou desse mangá, tá? E é isso, aguardo vocês nos próximos vídeos. Fica com Deus e tchau.